Bom dia, Bom dia, tudo bem? tudo em paz. Qual é o seu nome? Moisés, Moisés o quê? Moisés Guimarães Conceição. Moisés Guimarães Conceição, nascido onde? Em Salvador? Não, mamãe estava grávida de mim de 7 meses e foi visitar parentes em Pernambuco. Eu nasci lá, Onde? em Recife. É mesmo, Exato. nessa pauta eu não sabia. Mas aí veio voltou para Bahia, voltou para Salvador com quantos anos? Vim, definitivamente fui para o Rio Vermelho, Salvador, um bairro de Salvador, com 3 anos. Com 3 anos de idade. Exato. E Lá eu fui ficou criar, até. fiquei até os 18, 19. E aí com 18, 19 você estava no colegial. Não, tinha acabado de sair do colegial. Tinha acabado de sair do colegial, estava na faculdade. Fez o que na faculdade? Psicologia. Estou parecendo polícia, né? Fez psicologia. Olha, onde você fez psicologia? Na Universidade Federal da Bahia. Na UFBA. Exato. E o que viu de novo nessa história de fazer psicologia? Como é que viu de interessante, enfim? Descobri que o curso de psicologia universitário só me engrandeceu mesmo em nível existencial. Ah, Porque de conhecimento a maioria das coisas já vinha vindo ao longo do tempo. Por culpa do meu pai e a minha mãe, que eram pessoas bem aprofundadas nesse eixo. Bem aprofundadas nesse eixo. e o que fazia o pai e a mãe? Meu pai, meu pai era uma dualidade, uma antítese. Meu pai era um militar da aeronáutica que dirigia teatro. É mesmo? Que tipo de teatro? Teatro feliniano, De tudo. tudo. E era militar na polícia militar? Não, era no Não, exército, no aeronáutico. na aeronáutica. Exatamente. Olha, e aí a relação com o teatro deve ter vindo da infância dele. Da infância, a música e o teatro muito incidentes. Ele cresceu onde? Hã? Ele cresceu aonde, seu Salvador. pai? Salvador. Ou seja, um soteropolitano Soteropolitano. que foi para. A família era militar? Tinha algum link com o militar? Ele foi para. Não, a família tem um vínculo forte com as artes, mas em paralelo a praticar-se a arte, também se forma em alguma outra estrutura, sejam advogados, médicos e tal. O militar da história foi meu pai e um tio meu. Tá, e essa coisa, assim, a cara não nega, nossa cara não nega. Esse nosso nariz tem alguma referência com. É uma mistureba, eu sou bem vira-lata. Tipo, Por parte de mãe, um vínculo com o Iraque e com a Índia. Fugiram-se, meus bisavós, fugiram de lá do Oriente para se unir porque as famílias não permitiam. Do lado de pai, espanhol e português. É uma mistura bem louca, né? essa junção de iraquiano com Índia, com essa coisa toda, isso traz, você acha que traz alguma coisa na tua história, assim, no sentido de não só de gosto, mas de pensamento, alguma coisa Em assim? vários detalhes. Eu tenho detalhes de todas as civilizações que eu te citei aqui agora. É, porque você ia buscar o histórico da família, essa coisa toda. Instintivo, instintivo. Eu busquei o histórico, toda a coisa da árvore e tal, mas hoje em dia eu percebo que vários instintos meus de alimentação, vários instintos de uso da arte, de detalhes de desenho, porque eu faço parte de um grupo de pessoas metidas a besta que se acham multiartista. A, o viver aqui na cidade pequena faz com que a gente tenha que exercer mil funções ao mesmo tempo, porque não dá para sobreviver só de um, entende? Então a gente usa o que aprendeu de música, o que aprendeu de teatro, o que aprendeu das artesanias, o que aprendeu de cada ramo da arte. E aí a provocação que eu fico fazendo com você, e você já quase me deu uma cacetada em Arte função a isso. educador. Exatamente. Você não vê isso como mais no campo, por exemplo, da arte, que você tem essa coisa da criação, da formação, da difusão, essa Não, coisa. eu rio, eu vou te dizer agora de primeira mão, para todo o Brasil. É. Sabe por que eu rio? É. Porque esse termo arte educador, esse termo está inserido em todo um projeto que eu faço parte há mais de 12 anos, através de uma entidade chamada ASCAI, Associação Cultural Arte e Ecologia. Aqui, Aqui em Belmonte. em Santa Cruz Cabrália, aqui pertinho, na cidade aqui do lado. E esse termo arte e educação é o termo que nós inserimos no projeto
para poder especificar mais ou menos aquilo que a gente praticava, em termos desde educação ambiental até a aplicação da arte como existencialismo e etc, etc. Bom, quando você surgiu com arte educador, né, eu disse que nada. A primeira pessoa no mundo que trouxe essa informação para mim sem que precisasse eu jogar para ela antes com antecedência. Aí eu fiquei calado na minha. E aí, traduzindo, o que seria esse arte educador, no caso? Porque, assim, é óbvio que você e eu, de uma certa maneira, a gente brinca muito com essa coisa da provocação do outro, de cutucar e tal, porque, afinal de contas, é o que sai do lugar, o que faz sair do lugar, Claro. né? E como que você, hoje, por exemplo, pensando em arte e educação, a partir da tua experiência... Conceitualmente seria a pessoa que usa como ferramenta artística um vínculo com toda uma parte filosofal, existencial e da prática do trabalho em si, trabalho remunerativo em si também, equilibrando bem isso. Para você ver, um dos exemplos do nosso ensinamento é de que toda pessoa tem que dar de si uma porcentagem à existência. Então, se você faz 100% de trabalho por mês, 30% desse trabalho, não que seja 30% ipsiliter, entende? Mas 30%, 25% desse trabalho você seja doado ao universo. Você o faça doando ao universo. Isso é uma forma de arte e educação. Bom, eu ainda vou ser sincero para você que eu não sei se eu sou arte educador, se eu sou artista. Se você usa o teatro como forma de educar, se você usa a música como forma de educar, se você usa a dança como forma de educar, se você usa o cinema como uma forma de educar, se você usa a imagem, o som, a cor, a forma, ou simplesmente a filosofia, se você usa, você é um arte educador. Tá. E você chegando aqui em Belmonte, você chegou quando em Belmonte? Eu Para ficar mesmo, Belmonte. sempre visitou, mas teve um momento que você parou. A gente vinha nas férias durante toda a infância, né, e adolescência. Aí há 26 anos agora, 27 anos, eu vim de vez, vim com a esposa. E 27 anos significa 1990 e qualquer coisa. 91, 92. Tá, e aí você funda já o grupo de teatro que vocês têm aqui? Não. Que também já não sei se é grupo de teatro ou um grupo de arte. Nós temos um grupo de artes cênicas e educação ambiental, porque nós praticamos várias ramificações da arte. Bom, quando eu cheguei aqui, me juntei com algumas boas pessoas. Essas boas pessoas trouxeram das suas forças, o seu conteúdo histórico, o seu trabalho, sua informação, e a gente fundou um grupo. Que chama? Um grupo que chamava Mulambo. Mulambo. Mulambo, exato. E foi Mulambo até... Foi tempo curtíssimo, quando a gente viu algumas traduções da palavra mulambos, entende? Nós resolvemos mudar o nome, virou Zapion, que é a Casa das Artes da Grécia, ok? O tempo foi passando, a experiência foi acumulando, as informações foram chegando com maior intensidade, com maior profundidade, maior verossimilidade. E aí nós vimos que o teatro não se resume à Grécia, entende? O teatro é muito mais que isso, muito mais que isso. E aí nós mudamos para Yerushmirra. E o que significa Yerush? Yerush vem de Yerushalayim, uma cidade sagrada. Mirra é uma planta, o bálsamo da cidade, Sim, porcamente. Ou seja, vocês saem do Mulambo para virar um bálsamo, é mais ou menos isso. Tentar. E conseguiram? Aí nós incorporamos a educação ambiental, incorporamos a música mecânica mesmo, depois incorporamos a música tocada, ela manipulada. O que é a música mecânica? Nós começamos a fazer o teatro não só mambembe, o teatro de palco também. O palco italiano daqui, da cidade, o palco grego lá de Porto Seguro, e etc., outros por aí. E o que mudou? Eu sei que bom, chato... Quando você faz ao vivo, o sangue é mais forte, a experiência é mais aprofundada, o público sente muito mais.
Mas ainda o que eu estou perguntando assim, o que que mudou de Mulambo para Gerro? Assim, nessa concepção, você falou assim, nós somos um grupo de arte cênica, né? O que muda na cena deixar de ser Mulambo? Porque as pessoas são as mesmas que estavam no Mulambo, que virou... Não, já se passaram É? 600, 700 pessoas já passaram por aqui. Acontece que vem, dá de sua experiência, adquire experiência, vai crescendo. Muitas vezes os olhos do mundo se voltam para cá também e levam essas pessoas, graças a Deus. Ainda bem, ou Ainda não bem. ainda mal também, não sei, né? Não, Porque ainda de vez bem, em quando, porque ainda se bem. represar muito, vira... Ainda bem, ainda bem. Se represar A muito... intenção é essa, multiplicar funções. O Tem nome uma... do projeto não é multiplicar? Sim, é exatamente isso. Esse que tem essa busca. Na verdade, é aquilo que eu falei para você outro dia, de que uma senhora que eu sempre coloquei como ruim, ela me dizia que, na verdade, a gente não escolhe muito o que fazer, a gente faz por reparação, né? Por ter faltado para gente. Você concorda com isso? Concordo. E você tem Eu feito vi isso há essa... uns 3 dias atrás. Hein? Concordo. E aí, voltando ao Geros, o Geros está como Geros há quanto tempo? Ierus. O Ierus está vivo, está há quanto tempo? 23 anos agora. Então teve um ano de 2 anos de Mulambo, passou por essa reformulação. Não, teve uns 6 meses, 5 meses de Mulambo, e aí virou Zapion, 1 ano e meio de Zapion. Depois de Zapion, a parte da banda ainda tentou se aplicar nomes como Rabijá e etc. Mas todos voltados muito para a cultura oriental. Mas terminou como Yerushmeira, um dia que eu e Elias sentados fizemos. A coisa que mais me tocou, e inclusive o Sávio estava comigo aí, o dia que eu comentei, que foi a primeira vez que eu vi um rio chegar no mar. Assim, entrei no rio e o rio chegar no mar. Eu já tinha uma história com o rio Jequitinhonha, mesmo sem conhecê-lo, né? Por ter sido apresentado para mim como um rio barrento e por onde passava pelas cidades mais pobres, né? Pela região mais pobre. Eu me lembro que na década de 90, o IDH desse vale do Jequitinhonha era o mais, né, o mais pobre, o mais... E quando eu cheguei aqui, Moisés, e isso não é nenhum douramento da pílula, o que eu vi foi uma coisa completamente diferente de tudo que me falava, e ao contrário disso. Inclusive, o maior símbolo disso é uma senhora com 90 não, eu já aumentei várias vezes a idade dela. Com 80 anos, uma senhora que pega a canoa, vai buscar seu barro, produz a sua arte, etc. E tal. Como que é isso, velho, em relação ao... Porque assim, é muito forte isso aqui em Belmonte. Por exemplo, quando eu vejo o boi duro, mesmo tendo ali alguns elementos dos bois moles, dos bois dos boi bumbá, de vários outros, por exemplo, tive com o pessoal do boi lá no Rio Grande do Sul, né? Que aliás vai estar vendo essa prosa aqui, né? E é muito diferente, as características, né, dessa coisa é diferente e muito próprio do lugar, né? Eu vejo Belmonte assim... Eu me lembro da década de 60, quando todo mundo produzia Guaraná na sua cidade. Aqui talvez alguém devia produzir Guaraná. Lembra das garrafinhas de Guaraná e tal. Belmonte manteve. Como as pessoas dizem, Belmonte perdeu o tempo da história, Belmonte é o primeiro porto do Brasil, né, e foi abandonado. Eu vejo exatamente o contrário. Ao invés de perdeu, eu diria manteve, né, essa possibilidade de criação nativa, essa possibilidade de uma criação. Você concorda com todas essas besteiras que eu estou falando? Ou... Eu concordo com você, só que acrescento também o que você discorda das pessoas, porque o que se reclama aqui não é o fato de não haver. O que se reclama aqui é o fato do que o que já houve foi destruído pela massificação de coisas novas. Ao invés de serem incorporadas, elas tomaram o lugar das coisas velhas, como, por exemplo, o carnaval, que tinha toda uma parte folclórica, que era o atrativo do carnaval, era o vivenciar, era o atuar no carnaval, entende? Não só pela fantasia, pelas fantasias, não. Por toda a movimentação, por todo o simbolismo, todo o sincretismo que havia na história. Vamos por partes. Você falou primeiro, me perdi. Eu falei dessa coisa do passado, né? Sim, que tem o primeiro porto do Brasil, essa coisa toda. Por ser primeiro porto, você veja que haja vindo de pessoas de todos os lugares, não é isso? Então, a miscigenação de ideias, a miscigenação racial, essa coisa toda, muito forte. Isso fez com que se tivesse bases
fortes na parte cultural, na parte filosófica. Você vê que tem coretos. Duas liras. Duas liras, duas filarmônicas, vários centros de dança, vários centros de teatro. Então você veja que é bem forte isso. Os cabarés, os antigos bregas daqui, tinham um palco onde se interpretava um teatro de revista no estilo francês, entende? Havia um porto de porte médio, havia entrado um fluxo de pessoas do mundo inteiro. Isso faz com que o Boi Duro seja essa miscigenação de Rio Grande do Sul com Rio Grande do Norte, com tudo, e tenha, no fim das contas, como você disse, a cara de Belmonte, né? Eu concordo com você. E daqui para frente, já que nós estamos com 15 minutos já de prosa e o pessoal fica bravo comigo, fala assim, cara, não grava porque ninguém vê. Então, se não quer ver, desliga, né? Vai ver outra coisa, vai ver novela, mas a gente vai mais 5 minutinhos aqui de prosa, 2 minutinhos, né? De prosa. Para onde vai Belmonte? Uma pergunta bem... Dado o cenário que nós estamos vivendo hoje no mundo, porque as pessoas costumam dizer que é no Brasil, né? Mas, na verdade, essa situação toda que nós estamos enfrentando é uma... Eu gostei muito de uma frase de um padre que eu encontrei no mosteiro, que ele diz, nós não estamos... Como que é? Nós não estamos mudando de... Nós não estamos em época de mudança, nós estamos em mudança de época. Nós estamos passando por um processo que, como diria o professor Milton Santos, você viu que eu sou cheio das citações, né? Como diria o professor Milton Santos... a gente está no olho do furacão e não consegue ver essa transformação, né? Que o mundo está passando por uma transformação violenta, então muda-se todas as características. Nesse contexto, se é que você concorda com isso, né? Para onde está indo Belmonte? Rumo a um futuro brilhante. Tipo? Alguns povos, eles acreditam que durante a crise, há o renovar, entende? Então que a crise ela é fundamental para que haja evolução. Eu acho que Belmonte vive um momento de crise. Crise social, crise política, crise existencial, crise religiosa. Entende? Eles estão em crise. Está todo mundo em crise. Mas que as pessoas estão se transformando de uma forma que o que eu vejo é um futuro brilhante, onde as coisas vão ser... Não vai virar o paraíso aqui, porque isso é um contexto geral, mas vai se dar exemplo nacional, quiçá mundialmente, do que é aproveitar-se dos recursos culturais, dos recursos vegetais de uma cidade. E aí é, por exemplo, aquele cara que, por exemplo, quer tocar um trombone. E ele não tem o trombone, tem a possibilidade de acessar um trombone, mas ele vê um trombone no outro lado do mundo, né? Que ele viu tal músico tocar. E ele só toca com... Trompete, não é trombone. Trompete. E aí, esse cara que tem todo um histórico dentro de um coisa, que tem uma experiência de vivência no Erros Mira, né? Você acredita que ele vai conseguir, vai atingir essa possibilidade, por exemplo, de fazer uma grande música, mesmo com instrumento detonado, etc. e tal? Já ensina o homem a resolver seus medos através de sua própria respiração. Eu acredito que, assim como Belmonte, ele também, um pouco depois, ele também vai conseguir chegar lá. O que falta nele é autoestima. Mas aí também não daria para ampliar isso, dizer que na cidade tem muito isso, no sentido... Com um pouco de frescura também. Não, isso faz parte, né? Afinal dos contos, são jovens, né? Uns 80% de frescura. Aí a gente vai até o Nelson Rodrigues e diz, quando ele perguntaram o que o senhor diria para os jovens, qual conselho? Ele disse assim, envelheçam, né? Não na cabeça, mas... Bom, para encerrar... Ele faz uma cara de... aliás, deixa eu mostrar lá quem é, né? Que nós estamos lá no fundo fazendo a crítica, né? Para encerrar, então, já estamos no campo dos 20 minutos, vocês vão me matar com isso. Mas você não foi minha. Não, é que também o cara que deveria fazer, porque eu não quero editar, não quero fazer essas coisas, aí eu mando para o pessoal, eles ficam loucos da vida. Você devia ter, enfim. Um beijo para os meus queridos parceiros. Para encerrar, então, agora você está conversando com o Ivan, lá em... Você conhece... Olha, eu sempre esqueço. Não é Canela. Cidreira. Não. No litoral norte do Rio Grande do Sul.
você está conversando com o Didi lá em Brusque, você está Alô, conversando Didi. com a Natália em Sobral, está E aí, conversando Natália? com, enfim, gente na Paraíba, né? O Giba na Paraíba, enfim. Gente de todo lugar. De todo lugar. Você tem agora, então, Todo já ser que nós. que respira, louve a Jah. É isso. Já que você tem um minuto, vai. Deu 20 minutos agora, então você tem um minuto para fazer o encerramento, mandando um oi aí nessa prosa, que não é a primeira, com certeza algumas pessoas vão entrar em contato contigo aí. Oi, gente bonita. A energia passada de vocês para mim através do Elvio é a melhor possível. Máximo respeito de nossa parte. Esperamos vocês a hora que vocês quiserem aparecer por aqui para a gente aprender um pouco, trocar informações, ok? Um beijão no coração.